Graça e paz. Estamos iniciando uma série de estudo a Bíblia e o fim do mundo. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel e responder a primeira pergunta em Mateus 24. Tá bom? O que irá acontecer daqui ao final do mundo? Primeira coisa importante, as sequências de fatos que vão acontecer. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, Armagedom. Quarto, a vinda de Jesus. Quinto, o milênio. Sexto, Gog e Magog. E sétimo, é o grande trono branco. Para começarmos o estudo da palavra, nós devemos atentar para o que está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 32, porque aqui nesse texto nós vamos aprender que a Bíblia fala para 3 povos, né? Então vamos ler a palavra, conferir, capítulo 10 e o versículo 32, que diz assim: olha, não torneis ofensa aos judeus, nem ao gentio e nem à igreja de Deus. Em outro texto está sobre o que? Não dê escândalo, nem aos judeus, nem ao gentio, nem à igreja do Senhor. Quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que entender para quem a palavra está se direcionando. Se é para o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus, se é a igreja, a noiva do Cordeiro, ou se é para os gregos ou os gentios. São pessoas que não é nem escolhido e nem pertence à igreja do Senhor, porque senão você vai confundir os textos, e muitas vezes você vai querer usar o texto que é direcionado para os judeus e a querer aplicar na igreja, ou para o gentio e querer aplicar lá para os judeus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então toma cuidado quando você for ler a palavra de Deus. Para a gente entender isso melhor, nós temos que entender sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Você abra primeiramente a sua Bíblia para a gente ler sobre Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, apresentando-se minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o anjo Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta do sacrifício da tarde. Ele informou-me e falou comigo e disse: Daniel, eu saio agora para dar-lhe habilidade e entendimento. No início de tua súplica veio a ordem e eu tenho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado, porquanto entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar as transgressões, e por fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e profecia, para ungir o Altíssimo. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas, e 62 semanas, a rua será construída novamente,
e o muro mesmo em tempos tenebrosos. Após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra, desolações estão determinadas, e ele firmará um pacto com muito por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício da obração, e pela disseminação da abominação ele a dessolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. A primeira vez que se fala, eu vou pedir para o apóstolo me ajudar aí, a primeira vez que se fala sobre as 70 semanas de Daniel, está em Jeremias capítulo 25, o versículo 11 a 13. Eu gostaria que lesse esse texto, para que nós podemos participar, todos que estão aqui. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônicos, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Então a primeira palavra sobre 70 semanas está sobre Jeremias falando que Deus iria deixar o povo 70 anos ali de escravidão na Babilônia. Olha que coisa assim interessante. Olhando um pouco para a história, em 605 ou 606, foi a primeira leva que o povo foram destruídos, começou o ataque sobre Judá, sobre Jerusalém. Em 597 foi a primeira leva de jovens, pessoas foram levadas, transportadas para a Babilônia. Em 586 foi queimado os muros de Jerusalém. Então, o que aconteceu? O povo deixou de obedecer a palavra, o povo deixou de seguir a Deus, e Deus trouxe o reino babilônio para destruir a cidade e levar o povo cativo. Tudo bem até aí? Agora, por que 70 semanas? Ele diz, 70 semanas para corrigir a transgressão do povo pela terra. Vamos ver por que 70 anos deveria ser uma correção, que eles deixaram de obedecer uma palavra de Deus, como está aí, olha, em 2ª Crônica, capítulo 36, e o versículo 21, 36 e 21. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. E por que isso? Por que cumpriu o Shabat? Nós vamos ler no capítulo 23 de Êxodo o que Deus falou e que o povo não guardou, e Deus está cobrando através dos 70 semanas de Daniel, que nós vamos explicar já. Êxodo 23, versículo 10 a 11. Olha o que Deus disse quando eles entrassem na terra, o que eles iam fazer. E 6 anos semeará a terra, e colherá o seu fruto.
mas no 7º ano deixará descansar e ficar sossegada, para que os pobres do teu povo possam comer, e os que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirá com a tua vinha e com teu olival. Lá em Levítico 26:35, Deus disse que ia castigar quem desobedecesse essa ordem. Então era o seguinte, o povo deveria plantar 6 anos, e o que? Depois de 6 anos, 1 ano eles deveriam não fazer nada sobre a terra, tá? Eles deviam deixar nada, que Deus ia suprir tudo isso, porque Deus ia dar em abundância no 6º ano, e que eles guardassem para que não mexesse com a terra, para a terra descansar. Aconteceu que o que? Durante o período que eles estiveram ali, eles não fizeram isso, e agora Deus está cobrando o descanso da terra, tá? Não só pela idolatria, pelo que eles fizeram, mas como você viu ali no capítulo 2 Crônicas 36:11, o descanso da terra, Deus cobrou, e isso nos chama a atenção uma coisa muito séria. As pessoas transgridem os mandamentos, os princípios do Senhor, e pensam que isso ficará em vão. Vai ter uma hora que vai ter a prestação de conta, você vai acertar com Deus, tá? Toma cuidado com isso. Deus não falou nada, ninguém cobrou, está tudo bem. Não está tudo bem. Deus irá cobrar todas essas coisas. Agora vamos entender como que ficou especificada essas 70 semanas aqui, o que Deus vai falar para nós, sobre o acontecimento. Eles estavam cativos por causa não só da idolatria, mas eles deixaram esse período de 70 semanas sem o que? Descansar a terra, tá? É uma coisa importante. Agora ele vai falar no período de 70 semanas o que aconteceu, o que vai acontecer, e ele, quando vai falar sobre o que vai acontecer, vai começar desde aquele período até hoje. Então, por que eu faço questão de entrar em Daniel? Primeira coisa importante aqui, como que começa? Pega aí, ele diz assim, capítulo 9 de Daniel. Eu quero que se entenda uma coisa muito importante sobre as 70. Vou te explicar agora, tá? No capítulo 9, diz assim, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar transgressões e pôr um fim nos pecados, e reconciliação da causa da iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e profecia, para ungir o Altíssimo. Então, no versículo 25, ele começa a explicar a saída da ordem para restaurar e construir Jerusalém, e até quando as 69 semanas vai ser até quando vão rejeitar o Messias. Agora vamos entender uma coisa importante. Uma semana tem quantos dias? 7, tá? Cada dia equivale a 1 ano, tá? Então são uma semana de Daniel tem 7 anos. Então 70 semanas vai dar o quê? 70 vezes 7, 490 anos, tá? Então, a primeira ordem que foi dada para restaurar Jerusalém foi em 445 antes de Cristo. O rei Artaxerxes determinou a leva para que fosse reconstruir Jerusalém. Então, esse período,
até mais ou menos 397, 96, que vai daí. Então esse período, né, determinou-se o quê? 7 semanas. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Depois ele disse, daí até a retirada, né, que ele diz aqui, ó, até 69, o príncipe, 62 semanas será cortado. Quem que é esse príncipe? Desse período até Jesus entrar triunfante em Jerusalém, vai dar o que? 62 semanas. Então vamos lá fazer continha. 62 semanas vai dar o que? 62 vezes 7, que dá 434 anos. Quando Jesus entra, que ele foi rejeitado, tá? Foi rejeitado, né, pelos judeus. Nisso aí, para o tratado com os judeus. Nesse momento, os judeus, o quê? Para Deus de tratar com os judeus, né, como povo especial dele. E aí entra uma coisa que nós vamos ver aí, que é o tempo da graça. O tempo da igreja vai o quê? Vai começar aí, e esse tempo da igreja vai até o arrebatamento, tá? Quando tira Jesus, então olha, 62 semanas, né? Vai Jesus ser tirado, né? Vai ser morto, crucificado, e começa o tempo dos gentios, que eles falam ali, que depois Jerusalém será invadido, o templo será destruído, tudo será acabado, porque, e aí ficou 69 semanas, né? 7 semanas foi para o quê? A ordem para reconstruir Jerusalém, restaurar Jerusalém. Depois disso aí veio 62 semanas, até quando o príncipe que é cortado, né, quando Jesus é morto ali, rejeitado, tá? Aí Deus para de tratar com Israel. Hoje Deus não trata com Israel. Hoje Deus trata o quê? Com a igreja. Isso não quer dizer que ele não vai tratar com Israel. Vai tratar com Israel, mas falta uma semana para que ele trate com Israel. E essa uma semana é a semana da grande tribulação, que você vai ver aí 26, 27, que vai ser um príncipe, que é o anticristo, né? E ele vai fazer o quê? Um trato com o povo, vai fazer uma aliança, e depois de o quê? Na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai quebrar esse trato e vai o quê? Guerrear contra o povo de Israel. Alguma pergunta? Ou não? Tá? Então, graças a Deus que meu povo aqui sabe bem sobre isso aqui, tá? Então, é muito importante. 70 semanas de Daniel. Por que eu fiz questão de falar sobre 70 semanas de Daniel bem rapidamente para vocês? Porque aí, ó, como que tratou e por que parou de tratar com o povo de Israel e começou a tratar com o quê? Com o gentio, né? A igreja que vai sair dos gentios. E a igreja é formada tanto por gentil como de judeus. Hoje, para ser salvo, é através de o quê? De Jesus. Ah, eu sou judeu. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Tá? Agora tem muita advertência sobre isso. Mas vamos passar para a lição que eu quero falar aqui. Mateus 24. Vamos ler, de 1 a 3. E Jesus saindo, partiu do templo, e aproximaram-se deles os seus discípulos, para lhe mostrares os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vede todas essas coisas? Olha aí, ó, não vede todas essas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja
derrubada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Olha aqui, tem 3 perguntas aqui nesse versículo 3, quando serão essas coisas? Que Jesus disse que no templo seria destruído. Quando serão essas coisas? Segunda pergunta, versículo 3, presta atenção. Qual será o sinal da tua vinda? É outra pergunta. E do fim do mundo? É outra pergunta. Tá? É muito importante isso aqui. Então hoje nós vamos responder a primeira pergunta. Olha, o templo de Salomão, vocês sabem que foi destruído pela Babilônia. Agora o templo de Herodes, tá? Herodes começou lá, alguns dizem lá por 19 a.C. e foi terminar lá por anos 60. Herodes queria agradar o povo judeu, mas não conseguiu. Herodes o Grande, tá? Tem vários Herodes, Herodes é o Grande. Como que é? Presta atenção aqui que você vai, olha, como que era construído o templo? A parte lateral, toda assim do templo, era de mármore, tá? Branco esverdeado. Diz que se as pessoas chegassem perto, parecia o quê? As águas do mar. Era tão lindo esse mármore que refletia como a água do mar. Então quem já viu a água do mar sabe que isso é muito importante. Então, olha, na frente ela foi folheada com o quê? Dá para dar uma olhada ali, na frente, lá em cima, foram folheadas com o quê? Com ouro. A folha de ouro foi posto na frente. Ali tem 2 colunas que é importante, a coluna de o quê? De Boaz e Jaquim, ou Joaquim, como você queira. E alguma coisa que a gente tem que tomar mais assim, atenção. Dizem que a largura de cada pedra de encaixe esse templo era de 20 metros e pouco. A largura era de 2,5 e a altura de 2,75 cada pedra para fazer o templo. Então era bem trabalhado sobre isso aí. É muito importante a gente saber disso aí. E essas 2 colunas que está aqui bem na frente, essas colunas aí que não aparecem, tá? Diz que era revestida de o quê? De bronze. Tá? Então ela tinha 8 metros de altura, com 2 e pouco, que era a grossura dela, e era revestida de bronze. Então, como se dava para o Oriente, para o nascer do sol, quando começava a amanhecer, começava o quê? O sol, né? O raio do sol batia de frente, e ficava a coisa mais linda, e dizia que refletia, alguns diziam que refletia como mais de 1000 sols de claridade. Então isso aqui era muito lindo demais. Então olha, mármore branco esverdeado, né? Folha de ouro, coluna de bronze. Os judeus ficaram assim orgulhosos daquilo e foram falar para Jesus. Jesus, olha que coisa linda, começaram a admirar aquilo ali. E Jesus dá uma palavra, olha, em outra linguagem, Jesus teve uma visão e disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Tá? Não ia ficar nada. Olha o que Jesus fala. Vai cair tudo por terra ali, E vamos explicar isso aqui, No ano 66 até o ano 70 depois de Cristo, o general Tito cercou Jerusalém, tá? E começou a invadir. E uma das coisas que ele não queria destruir o templo.
Mas um soldado desrespeitou a ordem e lançou uma flecha flamejante, cheia de fogo, e foi parar lá dentro, na divisão do santo dos santos. Então era uma cortina muito grande que começou a pegar fogo e queimou tudo, tá? Essa invasão, vou até ater um pouquinho. Essa invasão de Tito a Jerusalém os soldados, eles ficaram com muita raiva, tá? Eles invadiram. Dizem alguns historiadores que os cavalos não conseguiam ficar em pé de tanto sangue derramado, e que ao redor de Jerusalém acabaram todas as árvores, porque elas foram cortadas para crucificar os judeus ali, tá? Então foi uma destruição total. E mesmo assim, mais tarde houve uma revolta. Tem um homem chamado, no ano 132 depois de Cristo, uma pessoa chamada Simão Cobacha. Ele incitou uma revolta contra o imperador Adriano. E aí foi realmente que houve ele disse: não fique nada em Jerusalém. Mandou varrer tudo em Jerusalém e expulsar os judeus de lá. E aconteceu que mudou o nome da cidade, deixou de ser Jerusalém para ser Aélia Capitolina. Então, desde aquela época foi jogado os judeus, e eles vão voltar em no século 20, tá? 1948, que diz que começou novamente o povo de Israel. Mas desde 132 eles deixaram de ser o que? Jerusalém. Vários povos passaram ali, né? Mas o nome já não era ainda Jerusalém. Tá? Foi agora. Então essa pedra sobre pedra não tem nada a ver com o fim do mundo. Então, ó, pessoal, esse negócio de pedra, a pergunta aqui, ó, esse negócio de pedra sobre pedra não tem nada sobre o fim do mundo. Isso já aconteceu. Tanto essa primeira pergunta, tá? Que nós vamos continuar respondendo aqui, ela também já aconteceu. Eu vejo muitas pessoas falando. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, a resposta da primeira pergunta foi sobre a destruição. E esse momento aqui, ó, a destruição do templo, tá? Ele falou tudinho, tá? E aqui, ó, que eu quero que você atenha a partir do versículo 20. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabeis que é chegada a sua desolação. Então deixai o que estiverem na Judéia e fugirem para o monte, e deixai o que estiver no meio dela sair. E não deixai que estiverem no campo entrar nela, porque esses são dias de vingança para tudo que está escrito. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre esse povo, e eles cairão ao fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos do gentio se complete. Olha aqui, o que é a resposta? Vai destruir tudo. Quando os crentes que estavam lá, que o que viu Jerusalém estava sendo cercado, lembraram do que Jesus falou, e aconteceu que houve um problema de revolta, e em uma cidade ali perto, houve uma brecha no cerco, e olha só,
E os cristãos que souberam, fugiram, passaram por essa brecha e foram para Pela, lá em uma cidade da Galileia. Os crentes que atentaram para a palavra, lembraram e fugiram. Estão entendendo? Irmão, é bom guardar a palavra, né? Porque olha, a palavra de Jesus é muito importante. Ele diz assim: quem estiver no telhado, não desça, porque as construções, as casas dentro do muro, ela não é como esse telhado nosso, ela era o quê? Plana. Então o pessoal andava por cima de lá, né? E ele disse assim: olha, quem tiver daí, só pula o muro e vai embora. Não desça não para vir para casa, porque o quê? Vai ser destruído. Outra coisa, quando os judeus, eles tinham uma roupa assim, tá? Mas era toda uma túnica, e depois eles tinham uma capa, né? Que se a pessoa tivesse sem capa, ele era dito que estava nu. Não podia o que está na cidade assim. Eles estavam trabalhando no campo. O campo era fora, presta atenção nisso, era fora do muro. E eles deixavam, só que tiravam a capa, né, para trabalhar aí. Ele disse: corra, nem olhe para a capa, do jeito que você tiver, você corre. Não venha para dentro da cidade, porque será destruído. Corre, vai embora, salve-se quem puder, tá bom? As grávidas, ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Gente, sozinho já é difícil correr, e aí pensou uma pessoa com o quê? Barrigão, e o que? As estradas da época, né? Não era mais ou menos igual a nós, que também não é grande coisa, mas eles deveriam o quê? Aí então, porque o quê? Ia ser um sacrifício maior, e foram presos, foram mortos, foi uma coisa assim, muito difícil. Alguém disse que quer falar hoje sobre arrebatamento, não tem nada no arrebatamento sobre a segunda vinda. Esses acontecimentos já foram. Então, sobre a destruição do templo, do pessoal que estava no campo, né, correr, do que estava o que andando por cima, eles, né, corresse. Tá? Aí ele fala sobre assim: cuidado, ore para que não seja o que? No frio, no inverno, porque lá o frio, além de ser baixa temperatura, era chuvoso. E o que? Chovendo, baixa temperatura, não tinha asfalto, era um lamaçal terrível. Então ele falou assim: olha, gente, né? E os soldados, né, treinados já para tudo isso. Então olhe por isso. E a outra coisa importante que eu quero frisar: o sábado, ore para que não dê no sábado. Por quê? Os judeus podem andar o quê? No máximo 900 metros no sábado. Eles não podiam correr, não podiam sair, porque quebrava, né, a palavra, o que eles tinham determinado. Então do muro ele não podia andar mais que 2 quilômetros. Então Jesus faz Jesus estava falando essas advertências sobre o sábado, sobre o frio, né, rigoroso. Então Jerusalém realmente foi invadida, tá? Foi a maior carnificina que houve, tá? Tinha um comandante chamado Sesto Galo, e ele entrou com muita fúria, ele destruiu, tá? Então, essa primeira resposta são essas coisas. Realmente o tempo acabou. Realmente aqui, tudo isso que Jesus falou, né, alertou, aconteceu. Então esse estudo que eu estou deixando para você, e agora, no final, há a iminência de construir o terceiro templo. Esse terceiro templo pode construir em 2 meses, 3 meses, porque hoje, devido à facilidade, às máquinas, pode fazer muito rápido, tá? Então, fica firme aí, até o próximo vídeo,
que nós vamos falar de sinais, os sinais da segunda vinda, do arrebatamento. Vai ser na próxima aula. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.